O segredo no bolo de aniversário. Apresentação, Lucas e o peso das tradições. Lucas Moraes tinha 68 anos, mas carregava nas costas o peso de uma vida inteira de mentiras alheias. Ex-professor de história aposentado, ele morava em uma casa modesta no bairro de Vila Madalena, em São Paulo, onde as paredes eram cobertas por fotos amarelecidas e o cheiro de café fresco nunca desaparecia. Viúvo há 10 anos, sua rotina girava em torno de 3 coisas: os livros que ainda lia com lupa, as aulas particulares que dava para jovens carecas de curiosidade e, acima de tudo, a neta Marina, sua única herdeira afetiva. Marina completaria 18 anos naquele sábado, e Lucas havia passado a semana inteira preparando o discurso que faria na festa. Não seria um discurso comum. Ele planejava finalmente revelar à neta a verdade sobre o avô dela. Seu pai, que Marina achava ter morrido em um acidente de carro quando sua mãe, Clarice, tinha apenas 20 anos. A mentira, tecida por Clarice e mantida por Lucas por décadas, estava prestes a se desfazer. Ou pelo menos era o que ele pensava. 2. O conflito, a revelação que não era sua. A festa acontecia no quintal da casa de Clarice em Perdizes, decorado com guirlandas de papel e balões azuis, a cor favorita de Marina. Lucas chegou cedo, como sempre, para ajudar, mas na verdade para observar a filha de longe. Clarice, agora uma mulher de 48 anos com olhos cansados e um sorriso profissional de corretora de imóveis, evitava seu olhar. Você não deveria estar aqui tão cedo, pai, murmurou ela, enquanto ajustava a toalha da mesa de doces. Eu queria falar com a Marina antes dos convidados chegarem, respondeu Lucas, segurando o envelope amarelo no bolso da camisa social. Não. A palavra saíra como uma faca. Não hoje. Lucas franziu a testa. Clarice, ela tem o direito de saber. Eu não aguento mais essa farsa. Clarice riu sem humor. Você acha que é a única verdade que importa? Ela baixou a voz. Marina já sabe. O mundo de Lucas girou. As mãos dele tremeram. O quê? Eu contei ontem. Depois que você insistiu tanto, resolvi adiantar. Clarice pegou uma taça de espumante e tomou um gole longo. E sabe o que ela disse? Que já desconfiava há anos. Que o avô dela não era um homem bom, e que você mentia para proteger a imagem dele. Lucas sentou-se na cadeira mais próxima, as pernas fracas. Como ela sabe disso? Clarice olhou para a janela da cozinha, onde Marina ria com as amigas. Porque ela encontrou as cartas. Aquelas que você escondeu na caixa de sapatos, no seu armário. As que o verdadeiro pai dela escreveu para mim. O ar saiu dos pulmões de Lucas. Não era possível. 3. A jornada, as cartas e o homem que nunca existiu. As cartas estavam na mesa da sala, dentro de um envelope pardo. Clarice as jogou na frente dele como se fossem lixo. Leia. Se ainda tiver coragem de olhar sua neta nos olhos depois. Lucas reconheceu a letra imediatamente. Não era de Roberto, o homem que Clarice apresentará como pai de Marina, um suposto engenheiro morto em 1996. Era de Davi, um estudante de 19 anos que Clarice conhecera em uma viagem a Salvador, meses antes de engravidar. Clarice, eu não posso ser pai agora. Minha família nunca vai aceitar. Você entende, não é? Eu ainda sou um garoto. Não posso abandonar meus sonhos por um erro. Você não pode me obrigar a ficar com essa criança. Se quiser, diga que é de outro. Invente algo. Por favor, não me procure mais. Lucas lembrou-se do dia em que Clarice chegou em casa chorando, com a barriga já visível. Ela inventou Roberto na hora, um homem mais velho, responsável, morto em um acidente trágico. E Lucas, desesperado para proteger a filha da vergonha de uma gravidez indesejada, abraçou a mentira. Criou um passado falso e inventou detalhes, até mesmo uma lápide em um cemitério de Campinas. Mas Marina nunca engolira a história. Ela fez um teste de DNA, Clarice continuou, quebrando o silêncio. Com um daqueles kits da internet. Enviou para um laboratório nos Estados Unidos. O resultado chegou semana passada. Lucas sentiu o suor escorrer pelas costas. E o pai biológico dela é um homem chamado Davi Santos, 47 anos, casado, 2 filhos, morando em Brasília. Advogado. Riquíssimo. Clarice riu, amargo. E adivinha? Ele não quer saber de Marina. Mandou um advogado para cá ontem mesmo, oferecendo dinheiro para ela assinar um termo de que nunca vai procurá-lo. Lucas fechou os olhos. Tudo desmoronando. 4. O desfecho, o bolo, o veneno e a última verdade. A festa seguia animada. Marina, radiante no vestido azul, cortou o bolo sob aplausos. Lucas observava tudo de longe, o envelope com as cartas ainda nas mãos. Foi quando viu ela.
Uma mulher de cabelo curto, vestida de forma discreta, tirando fotos da festa com um celular. Uma estranha. Mas havia algo nos seus gestos, uma familiaridade. Lucas aproximou-se. Desculpe, a senhora é parente de alguém aqui? A mulher sorriu triste. Sou a mãe do Davi. Ela apontou para Marina. Minha neta. O chão sumiu debaixo dos pés de Lucas. Você sabe? Perguntou rouco. Claro que sei. Davi me contou tudo ontem. Ele não quer escândalo, então pagou para essa menina sumir da vida dele. A mulher suspirou. Mas eu não pude deixar de vir. Queria ver a neta que meu filho rejeitou. Lucas olhou para Marina, que ria com as amigas, sem ideia de que duas avós a observavam, uma que ela amava, outra que ela nem sabia que existia. Foi então que Clarice subiu em uma cadeira batendo na taça com uma colher. Gente, atenção! Meu pai quer fazer um discurso. Todos olharam para Lucas. Marina sorriu esperançosa. Ele subiu ao lado da filha, o envelope tremendo em suas mãos. Marina, sua voz falhou. Eu passei a vida inteira mentindo para você. Não só sobre seu avô. Sobre tudo. Ele respirou fundo. Mas hoje eu descobri que eu não era o único. Os sorrisos congelaram. Clarice o olhou confusa. Pai, o que você está fazendo? Lucas ignorou-a. Virou-se para a mulher desconhecida, que agora chorava silenciosamente. Essa senhora aqui é a avó paterna da Marina. A verdadeira. Um murmúrio percorreu os convidados. Marina largou o garfo, o bolo intocado no prato. O quê? Seu pai biológico é vivo. E não quer você. Lucas engoliu em seco. E a pessoa que você achava que era seu avô, nunca existiu. Foi uma invenção minha. Para salvar a honra da sua mãe. Marina ficou pálida. Você inventou um morto? Eu inventei um homem bom. Lucas corrigiu, a voz quebrada. Porque o mundo não merecia saber que você veio de um covarde. Silêncio. Então Marina se levantou. Não gritou. Não chorou. Apenas olhou para Lucas com uma calma aterradora. Vovô, ela disse pela última vez. O senhor passou 18 anos me ensinando história. Sobre verdade, justiça, coragem. Ela pegou a faca do bolo, ainda suja de creme. E tudo era mentira. Antes que alguém pudesse reagir, ela cravou a faca no próprio braço. O grito de Clarice ecoou pelo quintal. O sangue escorreu sobre o vestido azul, manchando o tecido como tinta. Lucas caiu de joelhos, tentando estancar a ferida, enquanto a avó desconhecida corria para ajudar, chorando. Marina, por quê? Ela olhou nos olhos dele, sorrindo através das lágrimas. Porque agora eu tenho uma história para contar também. E desmaiou. Reflexão final. O peso das mentiras que salvam e das verdades que destroem. No hospital, enquanto Marina era costurada, Lucas sentou-se no corredor, as mãos ainda tremendo. A mulher, a outra avó, sentou-se ao seu lado, exausta. A gente acha que mentir protege, ela disse. Mas só adia o veneno. Lucas não respondeu. Olhou para as próprias mãos, marcadas pelo tempo, pela culpa. Clarice chegou correndo, os olhos vermelhos. Ela vai ficar bem, mas nunca mais vai confiar em nós. Lucas fechou os olhos. Talvez isso seja justiça. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia, Lucas queimou as cartas no quintal de casa. As chamas dançavam, devorando papéis que já não importavam. Porque algumas verdades, quando reveladas, não libertam. Elas apenas queimam. O silêncio que sobrou. As cinzas das cartas se espalharam pelo vento, finas como poeira de memórias que ninguém mais queria guardar. Lucas ficou ali imóvel até o último resquício de fogo apagar. Não havia alívio naquilo. Só um vazio que doía mais do que a queimadura nas mãos. Dentro de casa, a outra avó, que ele agora sabia chamar-se Isolda, arrumava os restos de um jantar que ninguém tinha comido. Os pratos batiam uns nos outros, um som seco, como se cada talher fosse uma palavra não dita. Clarice, sentada à mesa, olhava para o nada, os dedos enrolados em torno de uma xícara de chá já frio. A gente deveria ter contado antes, murmurou ela, mais para si mesma do que para Isolda. Antes não existia, respondeu a velha, sem parar de enxugar os pratos. Só havia o medo. Lucas entrou, o cheiro de fumaça grudado nas roupas. Sentou-se à cabeça da mesa, onde antes sentava o homem que ele pensava ser seu pai. O lugar parecia maior agora. Ou talvez ele tivesse encolhido. O que a gente faz agora? Perguntou Clarice, a voz trêmula. Isolda deixou o pano de lado e olhou para os dois, os olhos escuros como poços de segredos antigos. Agora a gente vive com o que sobrou. A casa dos espelhos quebrados. Marina acordou 3 dias depois com a garganta seca e a sensação de que algo dentro dela havia sido arrancado à força. Não eram só as costuras na pele. Era mais fundo. A primeira coisa que viu foi o rosto de Dário, o médico que a atendeu.
Um homem de mãos calmas e olhares que não mentiam. Ele não sorriu, só assentiu, como se dissesse: você sobreviveu. Isso já é algo. Onde está o Lucas? Perguntou ela, a voz rouca. Ele foi embora, mentiu Dário, porque a verdade que Lucas estava no corredor, ouvindo tudo atrás da porta, doeria demais. Marina fechou os olhos. Não chorou. Só apertou os lençóis entre os dedos, como se pudesse espremer dali alguma resposta. O homem que não era pai. Lucas não voltou para casa naquela noite. Em vez disso, foi parar em um bar sujo na Vila Madalena, onde o cheiro de cerveja azedo misturava-se ao de desinfetante barato. Sentou-se no balcão, ao lado de um velho que falava sozinho, e pediu um uísque. O barman, um cara de cicatriz no queixo chamado Jonas, serviu a dose sem perguntar. Você tem cara de quem precisa de mais do que isso, disse, apontando para o copo. Não existe dose suficiente, respondeu Lucas. Jonas encheu outro copo. Depois, sem aviso, colocou uma foto amarelada sobre o balcão. Era ele, jovem, ao lado de um homem que poderia ser seu irmão gêmeo. Meu pai, explicou. Ou pelo menos era isso que eu achava. Até descobrir que ele tinha roubado a identidade de um morto na guerra. Lucas olhou para a foto. Depois, para as próprias mãos. O que você fez? Perguntou. Jonas pegou a foto de volta e guardou no bolso. Nada, porque algumas coisas quando a gente mexe só pioram. Silêncio. Você vai embora da cidade? Perguntou o barman, como se já soubesse a resposta. Lucas tomou o uísque de um gole. Não sei para onde ir. Jonas riu, um som seco. Isso é o de menos. O problema não é o destino, é o que a gente carrega na mala. A última carta, que nunca foi escrita. Na manhã seguinte, Marina recebeu alta. Clarice foi buscá-la com um casaco emprestado e um silêncio que pesava como chumbo. No carro, Marina olhou pela janela. São Paulo passava em borrões e prédios, pessoas, vidas que seguiam como se nada tivesse acontecido. Você sabia? Perguntou sem olhá-la. Clarice apertou o volante. Não da maneira que você acha. Então de que maneira? Clarice freou no sinal. Respirou fundo. Eu sabia que tinha algo errado. Mas a gente escolhe o que quer enxergar, não é? Porque a verdade custa caro. Marina riu, um som sem alegria. E quanto custa uma mentira? Clarice não respondeu. O sinal abriu. O que fica quando tudo desaba? Isolda estava na varanda quando elas chegaram. Não perguntou como Marina estava. Não ofereceu chá. Só olhou para o horizonte, onde o sol se punha como se nada tivesse mudado. Você vai embora? Perguntou Marina finalmente. Isolda demorou para responder. Não. Alguns de nós têm que ficar para arrumar os cacos. Marina entrou na casa. O cheiro de mofo e velhice ainda estava lá, mas algo era diferente. As fotos dos avós haviam sumido das paredes. Só restava uma em cima da mesa, uma mulher jovem de sorriso triste, segurando um bebê. Quem é? Perguntou Marina, pegando o retrato. Sua mãe, respondeu Isolda. A verdadeira. Marina deixou a foto cair. O vidro quebrou no chão. Ninguém se moveu para juntar os pedaços. O que fica quando tudo desaba? O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o vidro estilhaçado. Marina não chorou. Não gritou. Apenas pressionou os dedos contra a mesa, como se quisesse afundá-la. Por que agora? Sua voz saiu áspera, como se tivesse engolido areia. Por que me mostrar isso agora, quando tudo já está destruído? Isolda não se virou. Continuou olhando para o jardim, onde as hortênsias murchavam sob o peso do próprio azul. Porque você precisa saber o que realmente perdeu, disse, finalmente. Não foi só uma família. Foi uma mentira que durou 27 anos. Marina riu, um som seco, sem alegria. E o que muda? Meu pai, o homem que eu achava que era meu pai, está morto. Minha irmã me odeia. E eu? Ela engoliu em seco. Eu não sei nem quem eu sou. Isolda se aproximou devagar, como se temesse que Marina se desmanchasse no ar. Pegou o envelope amarelado de dentro do bolso do vestido e o deslizou sobre a mesa. Isso é seu. Ou era? Antes que eles decidissem que você não merecia. Dentro, uma certidão de nascimento com um nome diferente. Um sobrenome que Marina nunca tinha ouvido. E dobrado ao lado, um bilhete escrito à mão. Se um dia você ler isto, saiba que eu tentei. Mas algumas coisas são maiores que a gente. Perdoe-me por não ser forte o suficiente. A letra era tremida, como se quem escrevesse estivesse com as mãos molhadas. Ela deixou isso aqui antes de ir embora, Isolda murmurou. Sua mãe, a verdadeira. Marina segurou o papel como se queimasse. E onde ela está? Isolda fechou os olhos por um segundo. No fundo do lago. O ar saiu dos pulmões de Marina de uma vez. Ela recuou, tropeçando em uma cadeira. Você sabia? Suspeitava.
Isolda cruzou os braços, como se precisasse se segurar. Eles a levaram para lá uma noite. Disseram que foi um acidente. Que ela estava bêbada, caiu da ponte. Mas eu vi as marcas no pescoço dela quando a tiraram da água. Marina cobriu a boca com a mão. E ninguém fez nada? Quem ia acreditar em mim? Isolda riu, amargo. Eu era só a empregada. A mulher que varria o chão enquanto eles decidiam quem ia viver e quem ia desaparecer. Um vento forte sacudiu as cortinas. Alguma coisa caiu no telhado com um estrondo surdo. As duas se olharam, tensas. Eles estão voltando, Isolda disse baixinho. Marina não precisou perguntar quem. O cheiro de gasolina e terra molhada invadiu a casa antes mesmo que os faróis cortassem a escuridão do quintal. Você tem que ir, Isolda empurrou Marina em direção aos fundos. Pela porta dos fundos. Agora. E você? Isolda pegou um revólver enferrujado de dentro da gaveta da mesa. Verificou os projéteis com mãos que não tremiam. Alguns de nós têm que ficar para arrumar os cacos, repetiu. E outros para enterrá-los. A fumaça subia em espirais lentas da ponta do cigarro que Isolda acendeu com os dedos ainda manchados de pó de carvão. O revólver pesava em sua mão como uma promessa quebrada. Ela conhecia aquele cheiro de gasolina. Era o mesmo que impregnava as roupas dos homens que tinham levado seu irmão, 3 invernos atrás, quando a neve ainda caía em flocos grossos sobre os campos de milho. Marina não esperou pela segunda ordem. Seus pés descalços mal faziam barulho ao deslizar sobre as tábuas podres do corredor. A porta dos fundos rangeu como um lamento, e ela se jogou para fora, direto no mato alto que crescia desordenado atrás da casa. O ar frio queimava seus pulmões, mas era melhor que o calor dos faróis se aproximando. Do lado de dentro, Isolda soprou a fumaça em direção ao teto, onde uma mancha de umidade se espalhava como um mapa de algo que nunca mais voltaria. Ela ouviu o primeiro carro parar, portas se abrindo com estalos secos. Botas pesadas no chão de terra batida. Vozes que não perguntavam, só davam ordens. A casa está vazia, disse uma, arrastando as sílabas como se mastigasse vidro. Não completamente, respondeu outra, e Isolda reconheceu o sotaque de quem tinha passado anos demorando nas palavras, como se cada uma custasse um pedaço de alma. Ela não se mexeu. Ficou parada atrás da mesa de madeira, os dedos enrolados no cabo do revólver, o cigarro queimando entre os lábios. Sabia que eles a encontrariam. Sempre encontravam. Mas desta vez não seria como da última. A sombra se esticou na parede antes que o primeiro homem entrasse. Alto, magro demais para o colete à prova de balas que usava por baixo da camisa surrada. Seus olhos, um verde desbotado, quase cinza, varreram o cômodo e pararam nela. Isolda, ele disse, como se estivessem se reencontrando num baile, e não numa casa que cheirava a mofo e pólvora. Cássio, ela respondeu, exalando fumaça. Ainda usando aquele relógio de ouro que roubou do meu pai? O riso dele foi curto, sem alegria. Alguns de nós têm que ficar com as migalhas, e outros com as cicatrizes. Ele não se moveu quando ela levantou a arma. Não quando o cano apontou direto para sua testa. Só quando o segundo homem apareceu na porta carregando algo embrulhado num pano ensanguentado, foi que Cássio suspirou, como se estivesse cansado de um jogo que nunca terminava. Não é para você, ele murmurou. É para ela. Isolda não precisou olhar para saber que o embrulho era uma cabeça. Reconheceu o formato do queixo, a mecha de cabelo castanho escuro que sempre caía sobre os olhos de Lúcio, o único entre eles que ainda acreditava em perdão. Seu dedo tremulou no gatilho. Vocês mataram o errado. Cássio sorriu, e havia algo pior que crueldade naquele sorriso. Era pena. Não existe errado nessa guerra, Isolda. Só existe quem atira e quem cai. Ela disparou. O tiro ecoou como um grito engasgado na noite. Cássio tombou para trás, mas não antes de seu próprio revólver rosnar em resposta. A bala pegou Isolda no ombro, girando-a como uma boneca de pano. Ela caiu de joelhos, o sangue quente escorrendo pela blusa, mas ainda assim riu, porque enquanto eles discutiam quem merecia morrer, Marina já estava longe. E alguma coisa, talvez o vento, talvez a sombra de Lúcio, sussurrou no seu ouvido. Corre, menina. Eles não vão parar até o rio secar. O rio não seca. Ele se lembra. Lúcio baixou a arma antes que o peso da culpa o esmagasse. Não por medo, mas porque entendeu. Nenhum tiro apagaria o que já estava escrito na água. Isolda, ainda rindo com os dentes vermelhos, arrastou-se até a beira do barranco. Lá embaixo, o rio serpenteava como uma cicatriz prateada sob a lua. Ela cuspiu sangue e murmurou, Marina levou a verdade. E a verdade, Lúcio, é que nós somos os fantasmas agora. Cássio, com a mão pressionando o peito perfurado, riu também, um som úmido quebrado. Fantasma não sangra, Isolda.
mas sangrava. E o rio bebia tudo. Lúcio olhou para as próprias mãos. Não havia mais balas no revólver. Nunca houve. Ele só queria que parassem. Que olhassem. Quando a manhã chegou, encontrou 3 corpos entrelaçados na margem, as roupas encharcadas, os rostos voltados para o céu como se esperassem uma resposta. Mas o rio já tinha levado as perguntas. A única coisa que restou foi o eco de uma criança, Marina, cantando do outro lado da água, uma música que ninguém mais conhecia. E o vento que repetia, sem pena nem crueldade: vocês são a guerra. Ela é a memória. O sol nasceu. O rio continuou correndo. E em algum lugar, uma menina seguia cantando para os peixes, que nunca souberam o gosto do ódio.